Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo falando sobre nutrição de uma forma fácil, eficiente e tranquila para você entender um pouquinho mais sobre nutrição. Você que gosta do assunto, a sua família, você que gosta de, por curiosidade, ou você mesmo que é da área, seja nutricionista, recém-formado ou qualquer profissional da área da saúde. Então, como sempre eu venho falando com vocês, eu gosto de trazer informações do meu dia a dia. Então, eu acabei de chegar do consultório e justamente eu falei, vou conversar hoje com ele sobre proteína, porque muita gente me pergunta, Nutri, eu tenho que comer mais proteína? Qual é a função da proteína no organismo? Quais são os alimentos fontes de proteína, né? E o whey protein, será que eu posso tomar? Não, enfim. Então, hoje eu decidi conversar um pouquinho com vocês. Então, se você gosta desse assunto ou de outros relacionados à nutrição, se inscreva aqui no canal, compartilhem com as pessoas para que essa informação chegue o mais longe possível e a gente consiga levar informação sobre a nutrição sempre baseada na ciência, tá? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre proteína. A gente já falou um pouquinho sobre carboidrato, né, sobre os nutrientes e aos pouquinhos a gente vai trazendo mais informação aqui para vocês. Então, quando a gente fala de proteína, gente, ela é um macronutriente. O que é isso? A gente precisa comer em maior quantidade. Consequentemente, ela faz parte daquela nossa distribuição de calorias. Então, por exemplo, se você consome o ideal calculado para você foram 1.500 calorias, normalmente a gente calcula de 15 a 20% dessa quantidade de proteína. Isso é considerado, quando a gente fala de 15%, uma dieta normoproteica, ou seja, é uma quantidade normal de proteína, tá? Então, quando a gente fala dessa necessidade, uma dieta normoproteica, ela fornece 15% do total de calorias provenientes da proteína, ou de 0,8 a 1 grama por quilo de peso do paciente atual, fonte de proteína. Mas e se eu preciso de mais? Por exemplo, o meu objetivo é ganho de massa muscular, ou eu estou em um processo de doença, que a gente fala catabólica, que faz perder massa muscular, então eu preciso de mais quantidade de proteína. Então, aí a gente calcula pelo menos 1,2, tá? A quantidade de proteína recomendada, gente, para vocês terem uma ideia, pode chegar até 2,5 gramas por quilo de peso por dia, tá? Mas suponhamos, vamos lá, eu tô com um paciente que pesa 60 quilos, certo? E aí eu vou calcular para ele uma alimentação normal, então 1 grama, então ele vai precisar de 60 gramas de proteína por dia. Quanto que equivale a 60 gramas? Então, para vocês terem uma ideia, um filé de frango de 100 gramas, mais ou menos, ele vai fornecer pra gente cerca de 27 gramas de proteína, tá? Quando a gente fala, por exemplo, eu gosto de carne moída, o equivalente mais ou menos a 3 colheres de sopa cheias vai fornecer mais ou menos 24 gramas. Então, suponhamos que eu calculei para esse meu paciente um filé de frango de manhã, no almoço, e uma carninha moída, tal, à noite, pela digestão ser mais rápida. E aí eu vou acrescentar uma concha de feijão. Uma concha de feijão cheia, média, que fornece entre 90 e 100 gramas, ela fornece 8 gramas de proteína. Então, se eu fizer o cálculo aqui, deu 59 gramas. Então, para esse meu paciente, eu calculando uma dieta normoproteica, ou seja, 1 grama por quilo de peso, se eu comer o filé de frango, a carne moída e o feijão, eu atingi a recomendação. Tá, mas e se eu quiser com uma quantidade maior? Aí eu vou ter que aumentar as minhas porções, né? E acrescentar outras fontes de proteína distribuída ao longo do dia, tá? Quais são as nossas fontes de proteína? Então, as carnes, tá? Sejam carne bovina, carne suína, frango, peixe, tá? O ovo, ele também tem, né? Então, a gente sabe que a albumina, que é o que contém na clara, é uma proteína de alto valor biológico. O que é isso, gente? Ela tem muitos aminoácidos importantes para a nossa saúde. Então, a composição de aminoácidos, que são estruturas pequenininhas, né? Que formam a cadeia da proteína, são encontradas em grande quantidade
ali nessa albumina, tá? Então, quando a gente fala do ovo, eu posso consumir ovo, só que a gente tem que lembrar que na gema tem o colesterol e outros nutrientes muito importantes que a gente vai falar em um outro vídeo sobre o ovo, tá? Então, além dessas fontes que eu falei para vocês, nós temos as proteínas vegetais, que são, por exemplo, lentilha, ervilha, soja, grão de bico, né? Que é muito hoje consumido, né? A gente sabe pelos veganos para conseguir atingir a quantidade de proteína. Mas como a gente viu, ó, uma concha grande, que dá mais ou menos 100 gramas de feijão, ela fornece cerca de 8, 9 gramas de proteína, enquanto um bife de 100 gramas já oferece 24 gramas. Então, a gente consegue atingir quando a gente é vegetariano ou quer diminuir as fontes de proteína animal, a gente consegue atingir nossa recomendação com toda certeza. Mas, provavelmente, você vai ter que consumir maiores porções, tá? Então, assim, além dessas fontes, a gente também encontra proteína nas oleaginosas, que são castanhas, nozes, amêndoas, mas uma quantidade menor. Então, para vocês terem uma ideia, pra gente, em 100 gramas, tem mais ou menos 45 castanhas de caju. E aí oferece 20 gramas de proteína. Então, ou seja, olha quantas castanhas a gente tem que comer para atingir 25 gramas, tá? Então, sempre a gente tem que fazer essa equivalência. Mas não faz diferença, né, a gente conseguir atingir a recomendação de proteína. Eu posso ser vegano ou não vegano, ou ovo lacto vegetariano, enfim, a única questão é adequar as porções, tá? E aí, o que eu queria falar para vocês é justamente sobre o whey protein. O whey protein eu posso consumir porque muita gente tem aquela ideia, sai da academia, aqui meu shakezinho, porque o whey protein é só para quem faz academia. De maneira nenhuma, gente. O whey protein é uma proteína de alto valor biológico, tá? Hoje nós temos proteínas, whey protein de origem vegetal e de origem animal, tá? Então, é uma fonte de proteína. Então, ela é utilizada para a gente alcançar a nossa recomendação de proteína. Então, suponhamos, minha Nutri lá recomendou para eu consumir uma fonte de proteína no lanche da tarde. Nossa, não consegui fazer a minha marmitinha. Se você tiver lá um sachêzinho ou um whey protein, você põe lá, dilui na água e você vai conseguir consumir a sua quantidade de proteína, tá? Lembrando que um scoop, que é aquela medidinha que normalmente vem nos whey proteins, fornece de 25 a 30 gramas, depende da composição de cada whey protein. Só que a gente tem 3 tipos diferentes de whey protein. O primeiro deles, o whey protein concentrado, como o próprio nome já diz, ele é concentrado em alguns nutrientes. Então, esse whey protein concentrado, ele tem carboidrato, ele tem gorduras, tem lactose e tem a proteína. Então, normalmente, quando a gente olhar ali no rótulo, a gente vai ver proteína, carboidrato e gorduras. Logicamente, carboidrato e gorduras em menor quantidade, mas no whey protein concentrado tem. Quando a gente fala do whey protein isolado, como o próprio nome já diz, ele é isolado, ele é puro, então ele só tem a proteína e não tem lactose, porque a lactose a gente não pode esquecer que é um açúcar, tá? Então, se o seu objetivo é comer somente proteína, o isolado é uma ótima opção, tá? Então, ele é, digamos assim, a proteína pura, tá? E nós temos o whey protein hidrolisado, como o próprio nome já diz, ele é quebrado, então a digestão é mais fácil. A gente encontra ali os aminoácidos, então a absorção é mais rápida. Ela é uma ótima opção quando você tem, por exemplo, você que treina. Você tá fazendo ali uma super maratona e depois você vai nadar. Então, você precisa ali ter um intervalo rápido em que seja absorvido rapidamente essa proteína. Então, é uma ótima opção você consumir o hidrolisado, porque a absorção é mais rápida, é só fonte de proteína, então é ótimo. Então, o hidrolisado é uma ótima opção quando você tem um curto período de tempo e você precisa com que esse nutriente chegue rápido lá na sua corrente sanguínea. Então, o whey protein hidrolisado é uma ótima opção. Então, é sempre importante a gente lembrar que sim, o whey protein pode ser utilizado pelas pessoas que fazem atividade física, cujo objetivo é ganhar massa muscular, porque ele vai conseguir fazer com que você atinja a recomendação de proteínas, tá, gente? Mas se eu não pratico atividade física, eu posso sim utilizá-lo, né, conforme a recomendação do seu nutricionista e seu planejamento alimentar, para atingir a minha recomendação de proteína, tá bom? Combinado? Isso é sempre importante a gente lembrar, porque os suplementos, eles são utilizados, como o próprio nome já diz, para complementar a sua necessidade.
nutricional e não necessariamente só para quem faz atividade física. Combinado? Lógico que ele é muito utilizado na prática de atividade física porque a gente precisa de uma maior necessidade. As proteínas têm como função ajudar na construção muscular, que também é um assunto que eu vou falar um pouquinho mais pra frente com vocês, porque é muita coisa, né? E o meu intuito sempre foi fazer vídeos pequenos para que vocês adquiram a informação, mas que não fique cansativo. Então, se você gostou desse conteúdo, curte aqui, compartilha e se inscreva no site, aqui na minha página, que vem muita informação boa por aí. A gente tá no comecinho, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e um grande beijo.